Ah, Tower Defense, um dos gêneros mais simples de todos. Basicamente, a maioria força você a pensar bem na melhor estratégia para defender seja lá o que for. É daí que vem o nome, Tower Defense. E dentre todos os jogos de Tower Defense, o que eu mais gosto sem dúvidas é o Plants vs Zombies. Esse que eu jogava eras e eras atrás. E não é querendo me gabar não, mas eu era o melhor da região. Bem, na minha cabeça eu era o melhor. Só que com o segundo jogo eu fiquei pior, e na época eu não sabia o porquê tanta dificuldade. Mas hoje em dia eu reconheço o porquê. Então hoje vocês verão como a EA destruiu uma das minhas franquias favoritas. Então vamos lá. Vamos do começo. Plants vs Zombies 1, lançado em 5 de maio de 2009 pela empresa de jogos indie PopCap. E já tinha lançado alguns jogos como Pego, Zuma, Dashweld, espero ter pronunciado isso certo, e Brookworm. Ah, e é claro, Plants vs Zombies, que de todos foi sem dúvida o mais famoso. E ele foi lançado para todo tipo de coisa que você pode imaginar, como PC, console, celular, tablet, navegador, geladeira Brastemp, rádio de carro, na China, e se duvidar até em fliperama. E com todo esse sucesso estrondoso iam chegar vários olhares, e um deles bem mais maligno. Mas relaxa aí, que eu tô pulando umas partes da história, como a gameplay. A gameplay é aquela coisa bem básica de Tower Defense. Você defende a casa dos zumbis usando plantas. E esse pequeno diferencial de usar plantas para a defesa pode ter sido um dos motivos do sucesso desse jogo. Porque, diferente dos jogos AAA, os indies precisam ser bem mais criativos para chamar a atenção de alguém. E existe planta de tudo nesse jogo. Dá para fazer muitas estratégias e combinações. E o jogo não se limita só no modo história, que por sinal todas as fases dele mudam, como quando fica de noite e tem esses túmulos e o sol não cai do céu. Ou quando você vai para a parte de trás do quintal, parte essa conhecida como piscina, que tem todo o negócio das histórias régia para plantar na água. Tem isso mesmo quando fica de noite na piscina, onde tem essa névoa maligna, que você não consegue ver nada pra frente sem o auxílio dessa plantinha aqui. E sim, isso é uma planta. E o telhado, onde não se pode plantar sem os vasos, deixando tudo isso ainda mais criativo e desafiador. Enfim, além disso tudo, temos uma imensa variedade de minigames, que são o modo sobrevivência, que o nome já é bem autoexplicativo, Vessel Breaker, que você quebra os vasos, onde pode ser tanto plantas ou zumbis, iZombie, em que você controla os zumbis para atacar a casa, Last Stand, onde seus sóis são limitados e se passam em turnos, Walnut Bowling, o mais famoso de todos e com uma das melhores músicas, e muitos outros que são tão bons quanto esses que eu citei, que fazem você realmente pensar numa melhor estratégia para ganhar. E para quem é um pouco mais tryhard, ainda tem as conquistas, que eu não lembro muito bem de outro jogo Tower Defense de ter conquistas. E tipo, nem todas são tão impossíveis. Tirando você. E você também. Essas daí eu acho realmente muito difícil. O jogo tinha seus easter eggs como o Yeti e esse daí de cavar até a China. E a OST é muito boa. Parece até que a produtora estava mais inspirada do que nunca fazendo isso. Cada uma delas eram bem marcantes. E só de ouvir você já sabe de qual fase que é. E o final desse jogo, minha nossa, faz escorrer até lágrimas de tão bom que é. Fica aí com um trechinho.
Dá pra ver que Plants vs Zombies é um jogo bem completo e tudo estava indo muito bem, até a chegada daquela empresa, aquela maldita empresa. Julho de 2011. Essa foi a data em que a nossa querida empresa indie PopCap vendeu sua alma pra EA por 750 milhões de dólares. E uau, é muito dinheiro, ainda mais para uma empresa indie. E com a compra da PopCap, a EA começou a colocar a mão dela e mexer em coisas que não devia, como colocar microtransações no jogo, o que não era necessário, mas né, é a EA, não tem muito o que fazer. Ainda nisso, eles fizeram o fatídico Plants vs Zombies 2, que claramente é um jogo. Você sabe que o jogo vai ser no mínimo estranho quando primeiramente é lançado para dispositivos móveis e depois para as outras plataformas. Mas isso é o de menos. Diferente do primeiro, que se passava num simples quintal, o segundo se passa em todas, repito, todas as eras da humanidade, tirando os eventos históricos como guerras e tal. Obviamente, ainda era para um público mais juvenil, o que pra mim é uma ideia até que interessante. Dá pra fazer um jogo bem melhor que o primeiro, né? Ele poderia facilmente ser um dos melhores jogos já feitos, mas como a EA tava no meio, ficou bem mais abaixo do que esperado no quesito qualidade. Vamos listar as merdas que a EA fez nesse jogo. Primeiro, obviamente, as microtransações, que já são marca registrada da EA. Nesse jogo, além da moeda normal, você tem os diamantes, que no primeiro jogo era só o dinheiro normal em alta quantidade. Tipo, um diamante vale 1000 dinheiros. E é aí que tá. Todo mundo já sabe que a EA ama fazer moeda virtual para lucrar mais e mais. E aqui só faltaram apontar uma arma pra minha cabeça, faltou pegar o cartão de crédito do meu pai e gastar tudo nesse jogo. Segundo, as plantas. No primeiro jogo a maioria delas você ganhava no modo história, e as que você não ganhava você podia comprar com moeda na lojinha. Já aqui a maioria delas precisa de dinheiro real para comprar. Você não ouviu errado, elas precisam de dinheiro real para comprar. E não são plantas novas, na verdade são plantas novas também, mas também tem muitas plantas clássicas, como a espada de gelo, a carnívora, o tronco e etc. Nem preciso dizer o quão absurdo é essa ideia. E terceiro, nesse jogo não tem tantos modos de jogos diferentes, além do modo história. Na verdade, até tem o Endless e outros que eu não vou saber porque eu não jogava, e foram colocados mais recentemente, como esse modo arena aí. Isso que eu nem vou falar de quando destacaram skin nas plantas. Só com isso eu já não preciso dizer mais nada. Ah, e você lembra no começo do vídeo que quando eu era criança achava esse jogo muito difícil? Então, era só porque eu era burro mesmo. Mas na realidade não. A dificuldade desse jogo é meio desbalanceada comparado com o primeiro jogo. Tudo isso meio pra te obrigar a gastar dinheiro com plantas melhores. Ah sim, e os níveis especiais que são ridículos. No primeiro jogo tinha até uns, mas era muito de vez em quando. E eram até que divertidos, tipo do boliche. Mas no 2, a cada 3 fases tem esses desafios. E são muito toscos. Ah, não deixe os zumbis pisarem nas flores do Dave. Ou não deixe os zumbis ultrapassarem os fungos. Ou pior mesmo é quando juntam os desafios. Ou seja, além dos zumbis sedentos por morte, você ainda tem os desafios mais idiotas possíveis para te atrapalhar. E eu fico com muita raiva disso. Mas para ser mais justo e não ficar só criticando a EA, assim como eu faço diariamente com a Nintendo, vou falar um pouco das coisas boas que tem nesse jogo. Sim, é meio difícil de acreditar que ele tem coisas boas. Como o fato dele ser 1000 vezes melhor que o primeiro, no quesito inovação, hein? Tá, eu sei que alguns segundos atrás eu tava falando que não tinha nada demais e que era tudo genérico e tal, mas assim, ainda tem os zumbis, por exemplo.
que tem uma variedade imensa e é cheio de malditos por aí, tipo você que congela planta. Eu realmente odeio muito. Cada mundo tem tipo uns 3 ou muito mais zumbis diferentes. E nossa senhora, como eles são chatos, viu? Não tem nenhum marcante que você vê e fala, nossa, esse daí até que eu achava legal. Não, todos eles são chatos e você só espera nunca mais ver eles. Mas em compensação, algumas músicas são realmente muito boas. E as plantas que você adquire pelo caminho te dá aquela sensação de progressão. E é até que bem feito, vai. Isso seria até legal de dizer, mas eu tô falando da EA, né? E vai por mim, ela conseguiu matar ainda mais o que já estava morto. Hã? Entendeu? O que já estava morto? Bom, antes de continuar eu tenho que falar o que aconteceu durante a criação do jogo. Isso muito provavelmente mudou todo o rumo. Bem, o criador do jogo, George Fan, viu que o jogo estava tomando um rumo bem mais abusivo com as microtransações. E como um ser humano comum com mais de 2 de QI, ele olha e pede para que parem com todo esse negócio das microtransações, né? Daí os executivos da EA olham para ele e falam, meus parabéns, tá demitido. Ai, o cara simplesmente foi demitido da própria empresa por tentar fazer o bem. É rir pra não chorar, né? Não é como se ele tivesse falado um absurdo ou que ele tenha feito alguma merda colossal. Não, ele só tava querendo fazer o bem para nós jogadores. No fim, a franquia meio que se perdeu e fez sequências, tipo o Garden Warfare 1, que eu realmente queria comentar sobre. É uma ideia muito boa e que funcionou muito bem no começo. É um jogo bem legal e divertido, mas eu nunca cheguei a jogar ele. E hoje em dia ele deve estar totalmente morto. Mas ainda teve o Garden Warfare 2 e o 3, entre muitas aspas, que eu também gostaria de falar. Mas eu vi que eles têm muito mais aquela magiazinha da EA. Então seria mais do mesmo, só reclamando. Ah sim, eles também tentaram inventar o Plants vs Zombies Adventures, que é feio, horrível e não faz sentido. Mas eles não desistiram, remodelaram e se transformou no Plants vs Zombies 3, que no começo foi um erro. Hoje em dia eu não sei mais dizer, porque eu já não ligo mais pra essa franquia. Ah sim, e quase que eu esqueci de falar sobre o Plants vs Zombies Heroes, que é um jogo de cartinhas. Bom, eu não me dou muito bem com jogos de cartas. E pô, essa franquia aí já perdeu tanto sentido que eles até lançaram um aplicativo de relógio oficial. Como que eles me lançaram um aplicativo de relógio nada a ver? Isso só prova ainda mais que eles já perderam totalmente o controle e acabaram com uma das possíveis melhores franquias de jogos. E então, rapaziada, o vídeo foi esse. Se gostou, deixa um likezinho aí pra me ajudar e compartilha pra mais pessoas verem. Se você quiser ver mais vídeos meus, considere se inscrever pra me ajudar demais. Ah, e é claro, se tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar aí. Eu vou ficar bem agradecido. É isso. Muito obrigado por ter visto até aqui e até mais.